presta atenção nisso aqui, ó. Está consumado. Essa cena representa aqui para 99,9% dos cristãos que Jesus completou a obra da salvação quando ele disse está consumado. Mas para os adventistas do sétimo dia, não. Jesus não consumou toda a obra da salvação na cruz. Para eles, essa só foi mais uma etapa, porque resta a etapa final, chamada de juízo investigativo, e é disso que nós vamos falar um pouco nesse vídeo. Depois eu farei um vídeo mais completo sobre esse assunto, mas por enquanto é para que a gente vá se situando sobre alguns pontos fundamentais dessa doutrina adventista. Para a gente se situar, nós vamos fazer a leitura desse texto que eu extraí da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora oficial da Igreja Adventista. E nele eles explicam de uma forma mais simples o que seria esse tal de juízo investigativo. E a gente vai pontuando assim que for necessário. Preste atenção. Os adventistas do sétimo dia têm uma crença singular, a doutrina do santuário. Ela inclui o que chamamos de juízo investigativo, que começou em 1844. E para você que não manja nada, absolutamente nada de adventismo, eu vou falar um pouco sobre isso aqui para que você se situe melhor nesse assunto. No começo dos anos de 1800, esse camarada aqui chamado William Miller era um pastor batista. Ele fez vários cálculos lá no livro de Daniel relacionado às 2.300 tardes e manhãs de Daniel, e o santuário seria purificado, e chegou à conclusão, através dos seus cálculos malucos, que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Então ele começou a pregar isso por todos os Estados Unidos, uma multidão de mais de 100 mil pessoas na época o seguiram. Chegado o fatídico dia, Jesus não voltou, todo mundo ficou desapontado e ele admitiu que errou. Mas alguns dos seus seguidores, chamados de Milleritas e posteriormente de Adventistas, não deram o braço a torcer, e mesmo ele dizendo que havia errado, eles concluíram que ele não errou. Na verdade, nesse dia Jesus não voltou para a terra, mas ele começou o seu juízo investigativo nos céus. Isso aqui foi só para você se situar, porque agora lá na explicação eles vão dizer exatamente o que é esse juízo investigativo. Continuando o texto, nesse juízo é examinada a vida de cada pessoa que tem seu nome no livro da vida. Quando alguém arrependido confessa seus pecados a Deus, crendo nos méritos de Cristo, no mesmo momento é perdoada. Contudo, esses pecados permanecem registrados nos livros do céu, embora com as informações de que foram perdoados. Então veja, na ideia adventista, os seus pecados foram perdoados por Cristo quando você se converte, mas não é bem assim. Eles ainda estão lá servindo como registro. Quando essa pessoa for julgada, se porventura houver pecados que não foram confessados e abandonados, seu nome será retirado do livro da vida e serão apagadas todas as informações sobre suas boas ações. Com isso aqui já conseguimos entender como é que funciona a cabeça de um adventista profissional que crê nos escritos de Ellen White e em todas as crenças fundamentais da igreja. Que mesmo ele tendo crido no Senhor Jesus e ter sentido que todos os seus pecados foram perdoados, ele não pode ter certeza da sua salvação. Porque quando ele morrer, se ele não tiver confessado todos os seus pecados, se tiver alguns pecados que não confessou, ou porque não deu tempo, ou porque ele esqueceu, ele pode ter o seu nome riscado do livro da vida e perder a sua salvação. No caso, quando seu nome passar no juízo investigativo. É exatamente disso que Ellen White fala no seu livro Pérolas de Jesus, página 155. Veja o que ela diz. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, quanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. É por isso que dentro do Adventismo também existe a crença da busca de perfeição. Eles buscam ser perfeitos a todo custo, já para tentar se livrar dessa possível condenação quando seu nome passar em juízo. Então, mesmo eles afirmando que creem na salvação somente pela graça, na prática eles creem também na salvação por obras. Porque se quando seu nome passar em juízo, suas obras forem reprovadas, nem o sacrifício de Jesus pode te livrar da condenação. Isso nos leva à próxima etapa do juízo investigativo. Depois que Jesus julgar todas as pessoas e os salvos forem justificados e os perdidos forem condenados, ainda lá no céu vai restar o registro de todos os pecados. Então Deus pegará todos esses registros dos pecados e vai lançar sobre Satanás e vai o lançar no lago de fogo, onde ele será destruído, acabando assim completamente com toda a lembrança do pecado. E ele se baseou em uma passagem bíblica lá de Levítico capítulo 16, que fala do dia da purificação.
onde 2 bodes eram escolhidos e levados ao templo. Lá era tirada a sorte, um deles era morto no templo e o outro era levado até o deserto. Na teologia clássica e numa leitura honesta do texto de Levítico, nós vamos chegar à conclusão que todos os 2 bodes representam Jesus Cristo em seu ministério. O primeiro, que é morto, simbolizando a sua morte na cruz. O segundo, que é levado ao deserto, simbolizando Jesus levando consigo todos os nossos pecados. Esse mesmo simbolismo acontece com as 2 pombas, onde uma era morta e a outra era libertada, mostrando Jesus morrendo pelos nossos pecados e levando eles embora. Mas para essa doutrina eles trabalham apenas com esses 2 bodes de Levítico 16, que nós vamos dar uma olhadinha no texto. Levítico capítulo 16, verso 7. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor na entrada da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra sorte para o bode emissário. Então Arão apresentará o bode sobre o qual a sorte cair para o Senhor e o oferecerá como oferta pela expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para ser o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Veja, e os 2 bodes aqui têm a função de fazer expiação pelo pecado. E só Jesus pode preencher os requisitos desse simbolismo aqui, de simbolizar os 2 bodes, um morrendo e o outro indo embora com os nossos pecados. Isso implica que para o adventismo o diabo é uma espécie de corredentor, onde ele faz um papel de expiação também, tornando o diabo assim uma espécie de salvador, pois ele fez parte do processo de expiação pelo pecado. Mas os adventistas não vão admitir isso. Então curta, comente, se inscreva e até o próximo vídeo, que nós vamos continuar essa série falando sobre o adventismo e sobre Ellen White.